Na semana passada, iniciamos aqui na igreja uma série de mensagens que são conselhos para 2018. E a ideia desses conselhos é que para que sejamos felizes, mais do que felizes, né? Essa é a nossa frase aí. Na semana passada, o pastor Júnior meditou com a igreja no Salmo 1, falando sobre a necessidade de andarmos nos caminhos do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de confiarmos em Deus. E para isso olharemos no Salmo 3. Nós temos ali na projeção o texto que vai ser lido. Se você preferir, você pode acompanhar na tela. James, você pode passar, por favor, o texto à medida que eu leio aqui? Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Até aí. Você pode me acompanhar em mais uma oração? Mesmo assentado? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui, de cantar ao Senhor cânticos, exaltar o teu nome, entender quem somos, ó Pai, para que nos reunimos, poder dizer isso ao Senhor, que nos reunimos para te adorar, para te exaltar. Muito obrigado, ó Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos e nós enxergamos quem o Senhor é para nós, ó Pai. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é o nosso socorro, ó Pai. O Senhor é a nossa saída, nossa libertação. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é quem nos dá vitória. O Senhor é quem nos sustenta. Muito obrigado por nos lembrar disso, ó Pai. Eu te peço que o Senhor continue abrindo os nossos olhos nesta manhã, através da meditação da Tua Palavra. Continue falando aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o conselho de hoje é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Simples. O problema é, e quando tudo dá errado? Eu confio em Deus, mas e quando as coisas dão errado? E será que as coisas dão errado para nós? Mesmo depois de conhecermos Jesus? Mesmo depois de seguirmos a Cristo? Será que Cristo não falou assim: olha, me siga e no mundo você só vai ter alegria? É isso? É isso? Não. No mundo tereis aflições. Então, as coisas dão errado. Nós temos problema, nós temos aflições. E Cristo, quando diz que nós temos aflições, Ele já nos diz para termos um bom ânimo, para não desanimarmos quando as coisas dão errado. Talvez na nossa linguagem hoje, alguém falaria essas mesmas coisas dizendo assim: as coisas vão dar errado, mas fique tranquilo. As coisas vão dar errado, mas não perca a esperança, não perca a fé. Continua calmo, continua confiante. E esse salmo, ele é feito por Davi no momento em que tudo dá errado. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, antes do texto que nós lemos a partir
do primeiro versículo, mas tem um subtópico que está na Bíblia hebraica também, e diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Essa história está escrita lá no livro de 2 Samuel, no segundo livro que Samuel escreve, a partir do capítulo 14 ou 15, você começa a achar essa história de Absalão, filho de Davi. Absalão era um filho problemático, e ele tinha matado um irmão para vingar uma violência que a sua irmã tinha sofrido, uma violência sexual. E a casa de Davi estava caindo, e Absalão então foi expulso. Acontece que as coisas são armadas para Absalão voltar. Um dos conselheiros de Davi começa a armar a volta de Absalão. E ele arma uma arapuca muito interessante para Davi. Um dia, uma mulher chega diante de Davi e fala assim: eu sou viúva, me restaram 2 filhos. Os meus filhos brigaram. Um matou o outro. O meu filho, que ainda está vivo, foi expulso, e se ele voltar, a família o mata. Agora pensa, se meu filho, que é o meu único filho, não voltar, eu então não tenho herdeiros. E se ele voltar, os meus familiares vão matá-lo. Você acha justo a minha casa não ter descendentes, o nome do meu marido morrer, porque os meus parentes não deixam? O que o senhor faz? E Davi então, compadecido da mulher, fala: não, pode ficar tranquilo, manda seu filho voltar, que eu não vou deixar ninguém encostar nele, ninguém vai matá-lo. Só que não havia filho algum, não havia história. Essa história era só uma pegadinha, porque quando Davi fala isso, então ela fala: então essa sentença que o senhor dá, o senhor devia aplicar, né? O senhor devia usar. Deixar o seu filho voltar. E não deixar ninguém matá-lo. Então, Davi deixa Absalão voltar. E Absalão, ele é um cara muito estrategista, muito inteligente, segundo a Bíblia, muito bonito também. Eu acho interessante como os padrões de beleza vão mudando, né? Quando ela fala muito bonito, nós não sabemos o que significa. Mas a Bíblia dá um detalhe curioso de Absalão. Ela fala assim que a Bíblia registra que Absalão cortava o cabelo só na primavera, uma vez por ano. E quando ele cortava o cabelo, dava 2,5 kg o peso do cabelo dele que saía da cabeça dele. Então, não sei como, isso era um padrão de beleza para a época, né? Mas Absalão era esse cara. Então pensa num cara bonito, um cara que ganhava as pessoas com a sua aparência, com a sua simpatia, que transparecia confiança. E esse rapaz, ele volta e começa a armar para voltar a sentar à mesa do rei. Porque até então ele só foi aceito na cidade. Mas então ele diz: se não for para voltar para a mesa do meu pai, eu prefiro morrer. Então acaba armando e volta à mesa do rei. Daqui a pouco ele já tem de novo propriedades, ele já tem 50 soldados para fazer sua segurança, e ele começa a articular para tomar o trono do pai. A Bíblia diz que eles chegavam na entrada da cidade, e as pessoas então iam levar problemas para o rei resolver, e ele ficava na entrada da cidade e falava assim: o rei não vai te ouvir, o rei não vai te julgar bem, o rei não vai ter compaixão de você. Se eu fosse o rei, eu teria compaixão de você. E ele começa a ganhar o povo. Até que um dia ele é proclamado rei, reúne um exército e caminha para Jerusalém, para invadir o palácio de Davi, matar seus soldados e tomar o poder. Quando Davi fica sabendo disso, Davi foge. Davi foge com uma parte do seu exército. Davi foge com uma parte da sua família, com uma parte de aliados. Ele foge. E ele está caminhando sem mais a sua casa, sem o seu grande e poderoso exército, sem poder. E a sua casa destruída, desestruturada. Quem está perseguindo Davi é o seu filho. Davi sabe o tamanho do problema que ele enfrenta. Será que se ele encontrasse o filho frente a frente, ele teria coragem de matar o filho para tomar o poder? Ele ia deixar o seu filho matá-lo e então matar todos os outros filhos, as mulheres, as filhas? Que dilema é esse? Tudo deu errado. Aquele servo de Deus, que já viveu tantas experiências com Deus, que teve vitórias fantásticas, desde criança aprendemos Davi contra Golias, que já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, enganou os filisteus. O grande Davi, que conseguiu reunir exércitos, que conseguiu unificar Israel, agora está fugindo, sozinho, fugindo de seu filho.
não tem mais todo o poder que ele tem. Davi tem pessoas perto de si, sim, mas eu acredito que esse é um daqueles momentos que você tem pessoas, mas está só. Mas tudo deu errado. Tudo deu errado. Nesse momento, é nessa hora que esse salmo é composto. Quando fugia do seu filho, quando tudo deu errado. Sabe o que Davi faz? Quando tudo dá errado, a primeira coisa que esse salmo nos mostra é que Davi lamenta. Davi lamenta. Olha o começo do salmo. No começo do salmo ele está chorando. Ele está olhando para Deus e está falando: Senhor, os meus adversários cresceram. Senhor, não é um ou dois que se levanta contra mim. Meu filho reuniu um poderoso exército. Conquistou a maior parte dos meus soldados. E eu conheço os soldados que estão com ele. São valentes, são poderosos, são hábeis. Eu conheço cada um, eu ensinei muitos deles. E eles me traíram. Eles seguem meu filho. Senhor, não vai dar certo. As pessoas estão olhando para Davi falando: você perdeu. Você não tem saída. E Davi, nesse momento de lamento, ele fala com Deus e conta isso. Fala: Pai, muitos estão dizendo que não tem mais salvação para mim. Senhor, tudo deu errado. Davi lamenta. E meus irmãos, o lamento é algo muito mal entendido, talvez, na nossa história cristã. Nós não incentivamos pessoas a lamentarem, a entregarem para Deus as suas angústias, as suas necessidades, a chorarem aos pés de Deus. Talvez nós ainda estejamos impregnados com a teologia da prosperidade, que diz que crente não sofre, não chora, não pode ficar doente. Se você passa por problema porque você está em pecado, porque você desobedeceu a Deus, porque você pecou, errou, desagradou a Deus. Talvez por isso. Mas o lamento não é bem visto. Acontece que aqueles servos de Deus, que tinham intimidade com Deus, eles tinham confiança, intimidade para se lamentar diante de Deus. O texto que nós lemos no início do culto, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: deixe as suas angústias, as suas necessidades conhecidas de Deus, leve para Deus, se lamente para Deus. Talvez eu e você nos lamentemos, mas só para as pessoas. Tem gente que lamenta e lamenta muito. Tem gente que não lamenta nada e tem gente que lamenta muito. Você encontra com a pessoa, tudo bem? No máximo ela vai responder para você: ó, mais ou menos. Vai indo, né? E se você quiser saber o que está de menos, ela vai falar. Vai falar com certeza, muito. Tem gente que tem prazer em lamentar. Para conquistar atenção, para conquistar cuidado, talvez. Se eu entrar pela porta aqui, tudo bem, eu vou entrar, eu vou me sentar e ninguém vai se importar comigo. Ah, mas se eu entrar e tropeçar no meio do caminho e fizer um corte na cabeça, um monte de gente vai cuidar de mim. E às vezes, por esse cuidado, as pessoas preferem parecer machucadas, parecer frágeis, feridas, e se lamentam para ganhar atenção. As pessoas às vezes lamentam. Esse lamento é errado. Esse lamento não vai resolver nada. Vai aumentar a sua autopiedade. Você vai ficar cada vez mais compadecido de si mesmo. E vai achar que as pessoas continuam não te olhando, não te dando a atenção que você merecia ou precisava. Esse lamento não te leva a lugar nenhum. A Bíblia não incentiva esse lamento. Ela fala para você lamentar para Deus. Se tem algum lugar aonde o seu socorro, de onde o seu socorro virá, aonde a sua petição, a sua necessidade vai ser ouvida, esse lugar é aos pés de Deus. Se tem alguém que vai resolver o seu problema, é Deus. Se tem alguém para quem você precisa contar as suas necessidades, é para Deus.
para Deus. Lamente. Lamente para Deus. Olha essa oração de Davi. Deus, tudo deu errado. Parece que ele está chorando. Deus, as pessoas dizem que eu não tenho saída. No livro de 2 Samuel, quando Davi está caminhando, com alguns dos seus soldados ainda, um homem chamado Simei, ele começa a xingar Davi. E ele vai andando ao lado de Davi e xingando Davi. Não contente com isso, ele começa a jogar pedras em Davi. E eu acredito que essas pedras acertam Davi. Um dos seus soldados, não aguentando mais ver isso, fala: Davi, deixa eu cortar a cabeça desse homem. Davi fala: não adianta, porque é Deus quem me trouxe aqui, e se esse homem está me xingando, deve ser porque Deus mandou ele me xingar. Eu tenho que passar por isso, não adianta. Meu problema não é com esse homem, eu não vou resolver o problema matando ele, meu problema é com Deus. Quem controla a minha vida não é o exército do meu filho. Quem controla a minha vida não é o que as pessoas dizem. Não é o que esse homem me xinga, não é isso que me define. Quem controla a minha vida é Deus. Quem dirige os meus passos é Deus. Não vou resolver com as minhas mãos. Está na mão de Deus. E Davi caminha. Ele podia se lamentar aos seus soldados: olha o que estão fazendo comigo. Olha esse homem me afrontando, me xingando. Olha esse homem jogando pedras em mim. Não, ele lamenta para Deus. Para Deus sim, nós vemos aqui, ele fala: Deus, muitas pessoas me xingam, muitas pessoas dizem que eu estou perdido, muitas pessoas dizem que não há mais salvação para mim. Mas eu vou contar isso, é para o Senhor. Porque quem resolve o meu problema é o Senhor. Esse lamento fica claro para nós nos versículos 1 e 2. Curioso é que o versículo 3, que diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exultas a minha cabeça, faz parte da oração. Se você prestar atenção, a partir do versículo 4, Davi deixa de falar com Deus. E Davi começa a falar com as pessoas e contando sobre Deus. Então, do versículo 4 até o versículo 6, nós temos um testemunho de Davi. E a primeira oração de Davi, então, é do versículo 1, 2 e 3. Esses 3 versículos compõem a oração de Davi. Só que o versículo 3, na oração, já não é mais o choro. É a confiança. No lamento ou na oração, Davi sabe com quem está falando. E ele fala assim: está tudo perdido para mim, as pessoas dizem que eu estou perdido. Mas o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Davi, na oração, ele lamenta, mas ele expressa a confiança que ele tem de Deus. É como se Davi falasse assim: Deus, eu estou me lamentando para o Senhor. Mas sabe por que eu estou me lamentando para o Senhor e não para outras pessoas? Porque a minha salvação é o Senhor. Porque a minha glória, vem do Senhor. Sabe, se um dia eu serei exaltado, sabe quem é que pode me exaltar? Só o Senhor. Se um dia eu terei vitória, sabe quem pode me dar vitória? É só o Senhor. Então, Deus, está tudo errado, tudo deu errado. Eu me sinto perdido, mas eu confio no Senhor. A minha salvação vem do Senhor. Então lamente, meu querido. Lamente, minha irmã, mas lamente para Deus. Mas assim que você se lamentar para Deus e disser para Ele: Deus, deu tudo errado. A minha família está desestruturada. Eu não sei como vou manter o alimento amanhã. Pai, aquele relacionamento no trabalho está impossível. Deus, o relacionamento com meu filho, com a minha filha, ainda está insustentável. Pai, esse problema que eu enfrento aqui, eu não aguento mais. Essa opressão, eu não aguento mais. Você pode falar isso. Mas lembre-se com quem você está falando. E diga: Deus, eu estou lamentando-me para o Senhor.
porque a minha salvação vem do Senhor. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a glória. O Senhor é quem resolve o meu problema. O Senhor é quem exalta a minha cabeça. Davi lamenta, se lamenta para Deus. E confia em Deus, por isso se lamenta para Deus. O próximo trecho, Davi dá um testemunho. Você se lamenta para Deus por quê? Porque você sabe quem Ele é. Então Davi deixa de falar com Deus. A oração se encerra. E ele começa a falar para as pessoas. Quem é Deus? E talvez isso seja uma resposta às pessoas que dizem que não há salvação. Você testemunhar quem é Deus vai ser uma resposta às pessoas que acham que você está perdido. Talvez algumas pessoas achem que você deva se matar, que não tem mais saída. Então você testemunha quem é Deus. Olha o que Davi fala. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu alto monte me responde. Eu peço e Deus responde. Deus me ouve. Quando alguém está no palácio, está reinando, dizer isso é fácil. Ele não está no palácio, ele está sofrendo, está na angústia. E na angústia ele tem certeza, Deus me ouve e Deus me responde. Não aconteceu o que eu quero, as coisas não estão do jeito que eu acho que deviam estar. Mas Deus me responde. Eu clamo e Deus me ouve e Deus me responde. Olha o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Talvez muitas pessoas aqui tenham inveja de Davi nesse momento aqui. Muitas pessoas precisam de medicamentos para dormir, ou não conseguem dormir nem com medicamento. Davi, no meio da crise, fugindo, sem travesseiro confortável, ortopédico, não é nem, sem aquele, não é nem colchão que fala, não é, como é que é, aparelho, não sei o que lá, que a turma vende por aí, aquelas coisas que faz massagem e tudo mais lá, sem aquele negócio todo. Davi, talvez no chão e com uma pedra como travesseiro. Deito-me e pego no sono. Amanhã eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito-me, pego no sono. Que tranquilidade! Será que é porque ele não sabia o tamanho do problema? Será que ele estava tranquilo porque não pensa direito? É aquele cara insensato que você olha para ele e fala, como é que pode? O mundo está acabando, o cara está tranquilo. Ele está tranquilo, mas não é porque ele não sabe, não é uma insensatez. Não é porque ele não calcula direito o tamanho do problema em que ele está, não, ele sabe muito bem. Ele conhece cada soldado que está perseguindo. Ele teve informações lá de Absalão, que está vindo que só não veio antes porque estava reunindo soldados de todas as tribos, e agora vem, e vem para matar, vem para massacrar. E mesmo assim, com tanto problema, com tudo desabando, deito-me e pego no sono. Se eu ficar acordado, vai resolver? Não vai. Tem uma coisa interessante a respeito da dor. As pessoas esperam que, elas só acham que está doendo quando você está gritando, né? Às vezes acontece uma coisa simples, assim, sei lá, uma espinha, às vezes em mim, a Simone vem e aperta. Sabe umas coisas que acontecem assim? Eu não grito. E a Simone fala assim, mas não doeu? Eu falo, doeu. Mas você nem gritou? Ah, não ia resolver. Aí eu não grito, não vai resolver. Davi, ele está nesse caminho aí. Ficar acordado vai resolver? Perder o sono vai resolver? Não vai resolver. Então eu deito-me e pego no sono. Se eu reunir o meu exército agora, os homens que estão comigo, e marchar contra Absalão, pelas nossas forças, vencemos? Não. Se armarmos uma boa estratégia, pelo nosso conhecimento, vencemos? Não. Deus me trouxe até aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deitar e dormir tranquilo. Amanhã eu vou acordar e ver o que Deus quer fazer. O que Ele quer que eu faça. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O versículo 6.
não tenho medo de milhares do povo que tomam posição de contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Agora você presta atenção, Davi não está mais orando. Lembra que nós vimos isso? Os verbos mudam, as pessoas mudam. Até o versículo 3 ele está falando com Deus. Agora ele está falando de Deus. Então ele está falando para as pessoas. E para as pessoas ele está dizendo isso: eu confio em Deus. Eu sei quem é Deus. Eu confio em Deus. Eu fico tranquilo. Eu deito e durmo. Porque eu confio em Deus. E de onde será que vem essa confiança que Davi tem em Deus? Davi, por acaso, sabe quem é Deus? Sabe. Davi já teve experiências com Deus? Já. É daí que vem a confiança em Deus. Ele sabe de quem ele está falando. E eu e você? Conhecemos Deus? Temos experiências com Deus? Já vivemos na nossa vida livramentos de Deus? Já ouvimos aqui testemunhos de bênçãos recebidas de Deus? De Deus cuidando das nossas vidas, cercando as nossas vidas, dirigindo os nossos passos? Quantos? Quantos? E às vezes isso não faz diferença em nossa vida. Se você sabe quem é Deus, fique tranquilo. Se você sabe quem é Deus, conte para as pessoas quem Ele é. E mostre com a sua vida que é por isso que você vive tranquilo. É por isso que você dorme tranquilo. Porque você sabe quem é Deus. Nós lemos no começo do culto o apóstolo Paulo dizendo: não andem ansiosos com coisa alguma. Mas pegue toda a sua ansiedade e coloque aos pés de Deus. Todas as suas necessidades e coloque aos pés de Deus. Nós somos muito ansiosos e insatisfeitos. Nós temos que olhar para Deus, ficar tranquilos em Deus e mostrar para as pessoas, testemunhar, não a nossa ansiedade, mas a nossa confiança. Pense se você testemunha mais da sua ansiedade ou mais da sua confiança. É possível que eu testemunhe mais da minha ansiedade do que da minha confiança, embora eu saiba quem é Deus. E eu tenho motivos, razão para crer, acreditar, confiar e descansar em Deus. Eu quero testemunhar ao mundo com a minha confiança em Deus, que eu conheço quem Ele é. Eu quero que você testemunhe ao mundo que você conhece a Deus, que você sabe quem Ele é. E você só vai fazer isso com a sua confiança, com a sua tranquilidade, com o seu descanso em Deus. Tempo atrás, eu conversei com um irmão que não acreditava em Jesus Cristo. Ele falou assim para mim: olha, você fale o que você quiser da sua igreja, mas eu não acredito em Jesus. Antes disso, eu estava lá no Jardim Europa, conversando com uma criança, e ela me falou assim: como é que eu oro, tio? Eu falei: você fala com Deus. E aí ela falou assim: e Deus responde? Eu falei: peça para Ele que Ele responde. Nessas duas situações, quando o cara falou que não acreditava em Jesus Cristo, e quando a criança perguntou para mim quando orava, como orava, eu me vi de frente com a minha fé, assim, e tendo que acreditar nela. Eu respondi para aquela pessoa que disse que não acreditava em Jesus Cristo, falei: eu não vou tentar te convencer. Porque se eu acredito que Jesus Cristo é poderoso, que Ele é Deus, Ele que se mostre para você. Então você pode ir lá na igreja tranquilo. Nós não vamos tentar abrir sua cabeça e enfiar isso dentro da sua cabeça. Nós vamos pedir para Deus para que Ele mostre. Essas duas coisas, a resposta para esse homem, que eu falei: olha, Deus que se revele para você. A resposta para a criança, que eu disse: peça e Deus vai falar com você. São respostas que não dá, você não tem como pensar:
logicamente falar isso vai acontecer amanhã, depois, ou tem um ritual, tem uma receita. Mas são momentos que nós temos que viver o que pregamos, acreditar no que falamos, no que lemos. Se eu acredito que Deus é poderoso e Ele pode falar, Ele pode aparecer, Ele pode se materializar, Ele pode surgir como uma voz, eu vou dizer a uma criança, peça para Ele e Ele vai falar com você. Eu não tenho como fazer isso, mas Ele faz, eu acredito. Mas é difícil fazer isso, porque é mais fácil falar assim para a criança, é sim, é que Deus não fala, e a gente fala, mas Ele está ouvindo, pode ficar tranquilo. Quando a coisa aperta, nós esquecemos da nossa fé, esquecemos do que acreditamos, esquecemos que isso é verdade. Confie em Deus. Você diz que Deus é socorro, confie em Deus. Você canta que Ele é salvação, confie em Deus. Anuncie, pregue a Deus com a sua confiança. Anuncie para o mundo quem é o Deus que você confia, descansando nele. Descanse em Deus. Confie em Deus. Assim nós vamos pregar quem é Deus. Os dois últimos versículos do Salmo, mostram Davi orando novamente. Depois de se lamentar para Deus, depois de pregar ao povo que ele confia em Deus, ele volta para Deus. Eu vou pegar de novo a historinha, eu com a criança lá. Então a criança me pergunta, como é que eu oro? Aí eu falo, só você fechar os seus olhos e falar com Deus. Ele pergunta, Deus responde? Eu digo para ela, Deus responde. Eu estou confiantemente anunciando que Deus existe, que Deus fala. Agora nessa terceira parte, sabe o que eu faria? Fala tchau para a criança. Volta para casa e ora desesperadamente, falando, Deus, por favor, responda àquela criança. Deus, por favor, revele o seu poder. Convença aquela vida, se revele, se mostre. Por favor, faça. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas por favor, faça. Socorro, por favor, me socorra. Talvez, trazendo para uma questão de um problema, você clama para Deus e fala, Deus, está tudo errado. E você então, mesmo com a situação ruim, você levanta e anuncia para as pessoas, eu confio em Deus. Eu vou deitar e dormir porque eu confio em Deus. Eu estou tranquilo. Mas antes de dormir, você se ajoelha do lado da sua cama e fala, Pai, socorro. Não tem outra saída, não tem outra salvação. E Davi grita, então, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, me salva. Eu não tenho outra saída, é só o Senhor. Socorro. Você se lamenta para Deus. Você confia em Deus, então ore, corra para Ele, se aproxime dEle. É aqui que você exerce a sua confiança em Deus, é aos pés dEle. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi sabe que tem uma batalha de um exército para vencer, e um exército envolve armas, envolve mortes, envolve feridas. E ele vai ter que quebrar o queixo dos seus adversários. E ele, nessa oração de socorro, ele fala, Senhor, é o Senhor quem fere nos queixos dos meus inimigos. É o Senhor quem quebra o dente dos ímpios. Socorro, me fortaleça, seja a minha força, me salva. E eu estou pedindo isso para o Senhor, Deus, porque eu sei que a salvação só vem do Senhor. É o versículo 8. Do Senhor é a salvação. Sobre o teu povo há a tua bênção. Davi nos ensina que quando tudo dá errado, nós nos lamentamos para Deus. E contamos para Ele, Deus, deu tudo errado. Eu não sei de onde nós vamos sair agora aqui, porque eu não estou enxergando saída. Davi também conta que mesmo estando tudo errado,
ele se levanta para as pessoas e fala: eu não vou me desesperar, porque gritar não vai resolver, chorar não vai resolver. Eu conto meus problemas para Deus, agora eu fico tranquilo, eu vou deitar e dormir. Quem vai me acordar amanhã é Deus. Mas no final, Davi, diante de Deus, ele expressa a sua confiança orando a Deus e falando: Deus, eu sei que a salvação vem do Senhor. Então, por favor, levanta-te e salva-me. Me socorra. Eu espero que eu e você possamos fazer isso. Ter essa intimidade com Deus, de se achegar aos pés dele e contar que tudo deu errado. E mesmo vivendo tudo errado, vivendo problemas, vivendo angústia, vivendo aflições, possamos anunciar ao mundo: nós não nos abalamos. Eu sei o tamanho do problema que me cerca, mas não me desespero, porque o meu socorro vem do Senhor. Mas diante de Deus, você volta a abrir o seu coração e fala: Deus, eu disse que eu preciso do Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu disse que meu socorro vem do Senhor, porque só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode me salvar. Que Deus nos ajude a ter esse relacionamento íntimo com Ele, a confiar nele dessa forma, assim como Davi nos ensina através desse salmo. Que possamos viver assim, confiando em Deus, anunciando quem é Deus e clamando para Deus. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém.